João capítulo 4, vamos ver de 31 a 35. O Evangelho de João, capítulo 4, de 31 a 35, que diz assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-se-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Missões, uma tarefa urgente. Poder sentar-nos. Missões, uma tarefa urgente. O texto que lemos diz que o Senhor Jesus evangelizou a mulher samaritana, e no período que ele está evangelizando, os discípulos saem e vão comprar comida. Era a hora, provavelmente, do almoço. E quando eles chegam, eles então apresentam a comida ao Senhor e insistem, e o Senhor disse que não ia comer. Não que ele não comesse, mas que naquele momento havia uma prioridade. É tanto que a Bíblia fala que eles insistiram em que Jesus comesse. E aí o Senhor Jesus disse que havia uma comida que eles não conheciam, que era a comida em que Jesus estava realizando, ou melhor, satisfazendo ao Pai. E essa comida era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E aí o Senhor esclarece bem mais aos discípulos daquela urgência. Ele diz: olha, vocês não dizem que só daqui a 4 meses, era no mês de dezembro, daqui a 4 meses que vai haver a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ele quis dizer que faltava só 4 meses para a ceifa, mas para a obra do Pai, o campo já estava pronto para ser ceifado, para ser colhido, e os discípulos tinham que ter essa visão do reino. E uma coisa que ele fala que me chama a atenção, ele diz que erguei os vossos olhos. Os discípulos não estavam percebendo a urgência, porque não estavam com olhos erguidos. Muitas vezes nós não olhamos a urgência de fazer missões, porque estamos preocupados conosco, estamos preocupados com nossas prioridades, e a obra de Deus é deixada de lado. E o Senhor manda erguer os olhos, levantar e olhar, e a seara já está pronta. É tempo de colher, é tempo de levar a palavra. E era isso que o Senhor estava dizendo para os discípulos: a urgência em se fazer a vontade do Pai. E a Bíblia nos fala que o homem, ele é condenado se ele não ouvir a mensagem do Evangelho e não se converter. Ele não tem salvação, e a salvação é transmitida por nós, igreja. E este povo é exatamente o campo. Se a igreja não levar essa mensagem das boas novas, eles não vão se converter. Então, essa missão foi dada para você, essa missão foi dada para mim, e nós temos que realizar. E a obra do Pai é missões. Às vezes nós não sabemos exatamente o que significa missões. Há pessoas que confundem evangelização com missões. A evangelização é uma coisa, missões é outra. Missões é a disposição em ir aonde Deus enviar para transmitir a mensagem. Já a evangelização é você transmitir a mensagem, evangelizar, transmitir as boas novas. Mas missões é a disposição em ir aonde Deus quer que você vá. Então há diferença, andam juntas, mas há uma pequena diferença. Então, o propósito dessa urgência? Primeira coisa que eu quero vos destacar sobre missões, uma tarefa urgente.
Gente, por que a urgência em se fazer missões? Já era tarde, Jesus ainda não tinha se alimentado e a sua preocupação era fazer a obra do Pai. Há 3 coisas porque a urgência em se fazer missões. Primeiro, precisamos alcançar os perdidos. Eles só serão alcançados se nós, igreja, formos aonde o Senhor quer que venhamos entregar a mensagem para Ele. Então precisamos alcançá-lo, porque se nós não alcançarmos, eles vão para o inferno. Se você não transmitir ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, ao vizinho, àqueles que não ouviram ainda não sabem o caminho da salvação, então eles não vão para o céu, porque eles precisam ouvir. A Bíblia diz que para que o homem esteja com Deus, ele precisa invocar a Deus. Mas para invocar a Deus, ele precisa ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas eles só poderão ouvir se alguém pregar, e a pregação tem que vir, tem que ser transmitida por alguém. Então alguém tem que se dispor. Quando o Senhor me chamou para a obra de missões, eu me achava muito nova, e era. E eu disse: Senhor, mas por que eu? Há tantas pessoas que o Senhor poderia ter chamado. Porque é um chamado específico, todos somos responsáveis. Mas uns o Senhor chama para um trabalho especial, específico, para viver para a obra. E o Senhor fez, me falou e disse que era para ir fazer a obra dele. E quando estávamos fazendo, um dos lugares que passamos chama-se Serra do Ceará. Já estava casada nesse período. E estávamos pregando de porta em porta, evangelizando, entregando folhetos. E uma casa em que entramos, uma senhora deixou entrar. Falamos de Jesus, ela aceitou Jesus. E quando terminamos, ela disse: eu quero esse Jesus. E depois ela disse: eu era a prostituta dos homens mais ricos da cidade. E a partir de agora, eu vou servir ao Senhor. E a vida daquela mulher mudou a partir daquele momento. Mas se alguém não tivesse ido lá e falado de Deus, falado sobre as boas novas de salvação, que Jesus é o único meio para salvar o homem, ela não teria sido salva. E estava lendo um livro do Ronaldo Lidório, e fala de uma história em que ele e a esposa viveram. Ronaldo Lidório é o pastor da igreja presbiteriana. Ele faz parte, ele é membro da missão AME, e ele é doutor em antropologia, e sua esposa é enfermeira, Rossana. E diz então que eles estavam trabalhando no noroeste da África, da tribo Congomba. E lá, nessa tribo, essa tribo, ela era uma tribo muito difícil, mas eles conseguiram entrar, porque todas as tribos que eles tiveram acesso era através de medicamento. Ele levava medicamento e cuidava dos doentes, e através daquela porta da enfermagem, que a esposa sabia cuidar, então eles transmitiam o Evangelho. E ele disse que um dia estava naquela aldeia com sua esposa e não havia medicamento nenhum, mas só o mertiolate. Praticamente não servia para nada. E ele viu uma mulher de outra tribo, ele disse que era de outra tribo, porque era bem diferente, carregando uma criança de forma diferente daquela tribo em que ele estava.